A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Daniel Lemes e eu estou aqui para trazer um pouquinho de uma reflexão nesse período sobre política. E como ministro do Evangelho, eu quero então trazer um pouco de uma reflexão bíblica para você pensar um pouquinho, tá bom? A Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27, diz assim: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa, que eu e você deva cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades, e que eu e você não sejam corrompidos. E pensando nisso, todas as vezes que a Bíblia traz esse assunto de órfão e viúvas, estão dizendo de uma classe que naquele tempo viviam realmente rejeitadas. Infelizmente, hoje não é diferente. Nós vivemos e constantemente deparamos com algumas classes sendo rejeitada, sendo humilhada, massacrada. E nesse momento, essa classe que muitas das vezes é humilhada, massacrada, tem o poder em seu dedo, em digitar o candidato que quer que vá representar durante esses 4 anos. Nesse domingo, dia 15 de novembro, nós temos então esse dever. Mas eu tenho observado na nossa cidade algumas questões muito importantes. Eu tenho observado a política e também tenho observado a politicagem. Sim, a política eu e você vive constantemente em nossas vidas. A politicagem é aquela que eles fazem com um sistema sujo, comprando voto, prendendo as pessoas em obrigações, e eu e você não tem essa obrigação. Tanto o prefeito, vereador, governador, senador, deputado, presidente, é o funcionário do povo. Aí você me pergunta, pastor, mas não é bem assim. Sim, nas eleições nós temos o poder de arrancá-los, nós temos o poder também de colocá-los. Então pense nisso. Nós precisamos de analisar. Se alguém compra o seu voto, ele já está mostrando para você que ele é corrupto. Qualquer proposta que chegar para ele lá, ele vai estar se vendendo. Se ele compra, ele se vende. Então você não deve aceitar isso, tá bom? E nós precisamos de levar os nossos votos consciente naquilo que eu tenho. Algumas pessoas me perguntam, pastor, mas vem cá, nós precisamos se envolver na política? Sim, nós precisamos se envolver na política, porque eu e você vive política constantemente. Na minha casa tem política, na igreja onde eu sou pastor tem política, na denominação onde eu estou inserido tem política, na minha cidade tem política, em todos os lugares, na empresa tem política, onde você trabalha tem política. Política é tudo aquilo que está em nossa volta, o dinheiro, os alimentos, tudo tem política. Então nós precisamos de pensar, eu já estou vivendo política, só que eu não sei o que é política. E eu preciso de conhecer o que é política. Então eu preciso de analisar um pouco. Eu quero dizer que, como ministro do Evangelho, eu tenho a minha bandeira. Já tenho falado para os candidatos que eu tenho a minha bandeira e eu já levantei ela, que é Cristo Jesus. Eu defendo o Evangelho, eu defendo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então eu não coloco esse true e eu também não fecho com candidato nenhum. Se um dia você ouviu que o pastor Daniel fechou com algum candidato, eu quero dizer para você que isso é uma mentira. Mas eu quero instruir você um pouco mais. Muitas das vezes eu vejo as pessoas ignorando a política. Ignorar a política, infelizmente, é irresponsabilidade. Nós não podemos ser irresponsáveis, porque a política está em todo o meio. Todos os cidadãos precisam de entender que a política está em todos os lugares. E nós precisamos de escolher quem vai nos governar. Infelizmente, se você votar branco, nulo ou vender o seu voto, você não tem o direito depois de cobrar a saúde, de cobrar no esporte, de cobrar na segurança. Você não tem o direito porque você vendeu o seu voto. Se você votou em branco ou nulo, você também está abrindo mão dos seus direitos de cobrar. Então, nós precisamos de votar e votar consciente. Nós temos aí ainda pelo menos uns 3 dias para que você possa escolher isso. Pastor, por que o senhor não soltou esse vídeo antes? Eu queria manter, eu nem ia soltar esse vídeo, mas depois de orar, pedir direção para Deus, eu percebi que realmente Deus queria que eu fizesse isso.
Então eu estou aqui sem levantar bandeira política, tá bom? Mas falando de política. Essa é... Pastor, então em quem eu devo votar? A Bíblia diz em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, que nós devemos examinar tudo. E reter aquilo que é bom, o que não é bom, eu lanço fora. Então analise os candidatos. Não é porque ele é seu amigo, não é porque ele é boa gente, não é porque os pais estão na política. Não, 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 não. Eu vou analisar e vou pensar. Eu fiz uma análise de alguns candidatos, na verdade, de todos os candidatos que estão concorrendo à Câmara dos Vereadores e também à Prefeitura. Fiz uma análise para saber quem são essas pessoas, o que eles têm proposto, o que eles já fizeram antes de estar na política, porque isso tudo é válido para a gente prestar atenção, tá bom? E então a gente precisa de examinar bem e saber em quem a gente vai votar, tá ok? Tem gente que diz, pastor, eu não gosto de política. A minha indagação é, será que essa pessoa sabe o que é política? Eu já disse, política é tudo aquilo que está em nossa volta. Então, nada disso que eu não gosto de política, não vou me envolver. Você já se envolveu. Desde o dia que você nasceu, ou antes de você nascer, você já se envolveu. Então, eu e você precisa de encarar essa postura com sabedoria, discernimento. Orar a Deus para que Deus possa nos direcionar a cada instante. Eu sei que política é uma coisa chata, né? Política não é fácil, mas nós já vivemos isso. Pastor, então como votar? Lembra de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21? Analise. O voto é a manifestação livre de cada cidadão. Isso. Por isto, precisamos de votar de maneira livre e consciente, sem vender o nosso voto. Infelizmente, deparamos com uma sociedade corrompida. Costumamos dizer que cada povo tem o político que merece, mas eu não acredito assim, não. Nós podemos realmente trabalhar para que nós possamos ter políticos que representam o órfão e a viúva, os necessitados. Como votar, pastor? O voto é a manifestação livre de cada cidadão. Por isso precisamos de votar de maneira livre, digo novamente, sem cabresto. Vamos pensar um pouco? Por que eu tenho que votar? Porque o voto é a maneira mais livre que temos para exercer nossa cidadania. Porque através do seu voto você coloca pessoas para te representar, para falar em nome da sua família, para representar a sua cidade, para representar a sua ideologia, para representar os seus planos. Aquilo que você tem como plano para o esporte, eles vão representar. Aquilo que você tem plano ou sonhos como para a saúde, eles vão te representar. E se eu e você não se colocar como posição firme e votar consciente, nós não vamos poder reclamar. Nós não vamos precisar de ir para a Câmara dos Vereadores para reclamar, porque nós colocamos eles lá. Nós não vamos falar com o Executivo, porque o Executivo nós que colocamos ele lá. E nós precisamos de pensar nisso. Por que eu tenho que votar? Porque o voto é a manifestação nossa de satisfação e insatisfação. Mas nós precisamos tomar cuidado. Muitas vezes a nossa insatisfação nos faz nos tornar mais insatisfeitos. E nós precisamos ser conscientes e votar numa pessoa que realmente vai nos representar em todo o tempo. E nós devemos também orar, pedir a Deus direcionamento. Muitas das vezes nós esquecemos, mas colocar Deus na política. A Bíblia conta que o rei Davi, já diz tudo, né? Rei Davi, ele governou um povo. A Bíblia diz que relata que José do Egito foi governador de uma terra estranha para salvar um povo. Então, se eu for relatar mais para vocês, vocês vão entender. O próprio Jesus diz que toda autoridade que está lá foi constituída por Deus. Foi Deus que colocou. E se a gente desacreditar nisso, nós estamos colocando o diabo para governar as nossas vidas. A ideologia. Então, presta atenção. O voto foi difícil para a gente conquistar. Foi através de muitas lutas. Há algum tempo, nem as mulheres poderiam votar. Agora elas têm o direito, além de votar, participar da política. Pensa nisso. Então, nós precisamos de continuar caminhando para que nós possamos
ser realmente como cidadão brasileiro e votar correto. O voto não é somente uma obrigação, é principalmente um direito conquistado com muitas lutas. O voto é a força que pode mudar o destino político de uma nação, de uma cidade. Você tem o direito de escolher quem vai representar seus ideais. Então use. Bom, nesse domingo próximo, dia 15 de novembro, iremos escolher as pessoas que vão nos representar nos próximos 4 anos. Parece uma grande responsabilidade, né? Não só parece, mas como é. É uma grande responsabilidade. Por isso que seu voto é tão importante. Além de ser um voto ou um ato de cidadania, o seu voto vai permitir você escolher quem vai te representar durante esses 4 anos. Quem vai representar os seus ideais, quem vai representar a sua família. O seu voto vai te permitir que você possa fazer a diferença na sociedade. Que seu voto seja consciente. Que seu voto seja realmente direcionado por Deus. Porque quando eles forem eleitos, eles vão nos representar. Nessas eleições, pergunte: o que as pessoas ao meu redor querem? O que eu acredito que elas precisam? Devemos pensar na melhoria e cobrar por essas melhorias. Esse é um direito que todos nós temos dentro de um sistema democrático. Que, graças a Deus, em primeiro lugar, né? E através de muitas lutas, ainda podemos fazer isso no Brasil. Nós temos o direito de votar e o dever de votar. Então, não venda o seu voto. Digo melhor, não venda a sua dignidade. Não venda a dignidade da sua família. Analise os candidatos. Verifique direitinho se ele realmente vai te representar. Não permita que eles comprem você e comprem sua família. Tire foto, filme, denuncie. Nós podemos acabar com a corrupção. Mas se você se permitir ser corrupto, eu quero dizer para você, se você vender o seu voto, esse candidato que comprou sendo eleito, ele vai se vender. Ele vai vender a nossa cidade. Ele vai vender a nossa dignidade. Infelizmente, nós não podemos aceitar isso. Por isso, eu clamo a você, como cidadão firminopolino, de abraçar essa bandeira e não vender o seu voto. Que Deus continue te abençoando. Em nome de Jesus. Pai, eu rogo a Deus por cada um que está ouvindo esse vídeo. Que o Senhor derrame da tua graça sobre eles. Que o Senhor dê sabedoria e discernimento. Discernimento para ver em quem eles vão votar. E sabedoria para saber votar. Que o Senhor guarde a cada um deles. E que a bondade e misericórdia do Senhor, que excede todo o entendimento, seja sobre eles. Hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? E detalhe, no dia da eleição, no dia 15, leva caneta, de preferência azul, de azul, leve seu título de eleitor, a identidade. E detalhe, até às 10 horas da manhã, aqueles até 60 anos, depois está livre para todo o outro público. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu sou o pastor Daniel Lemes, lutando pelo meu e pelo seu direito como cidadão.